Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui mais um vídeo com questões para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. E como eu fiz nos vídeos anteriores, eu quero estar trazendo aqui para vocês mais 10 questões que caíram no concurso da Polícia Militar de 2016. O concurso da Polícia Militar de 2016 foi realizado pela banca OCP e eu quero estar trazendo para vocês aqui mais 10 questões. O primeiro vídeo que eu fiz eu trouxe 5 questões. No segundo eu trouxe 10 e agora é o terceiro vídeo. Vou estar trazendo para vocês aí mais 10 questões. E as 10 questões de hoje, todas elas são sobre o Código Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Ceará. Então, sem perder tempo, vamos resolver aí essas questões. E, como é de costume, eu vou fazer da seguinte maneira. Vou trazer a questão e logo em seguida vou estar trazendo aí o comentário baseado no Código Disciplinar, né? Mostrando para vocês por que está certo, por que está errado. Então, vamos lá resolver a primeira questão. Primeira questão sobre o Código Disciplinar diz o seguinte: o Código Disciplinar dos Militares do Estado do Ceará se aplica aos militares do Estado do Serviço Ativo, aos da Reserva Remunerada, além dos magistrados da Justiça Militar Estadual. E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Você pode parar o vídeo e responder a questão, que eu vou trazer aqui o gabarito para vocês. Pessoal, essa questão ela tem um gabarito errado. Por quê? Porque a questão está dizendo aqui que o Código Disciplinar ele vai se aplicar aos militares do Estado do Serviço Ativo, aos da Reserva Remunerada, além dos magistrados da Justiça Militar Estadual. Ou seja, a questão está dizendo que os magistrados da Justiça Militar Estadual é aplicável também o Código Disciplinar. Mas a gente vai ver, no comentário aqui da questão, que o artigo 2º do Código Disciplinar, ele diz o seguinte: estão sujeitos a esta lei os militares do Estado do Serviço Ativo, os da Reserva Remunerada, nos termos da legislação vigente. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica, inciso 1, aos militares do Estado ocupantes de cargos públicos não militares ou eletivos. Inciso 2, aos magistrados da Justiça Militar. Então, a gente está vendo aí que os magistrados da Justiça Militar são uma exceção à aplicação do Código Disciplinar. Então, a esses magistrados não se aplica o Código Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Ceará. E a questão estava dizendo que se aplicava. Então, por isso que a questão está errada. O inciso 3 também diz: aos militares reformados do Estado. Né? Então, aos militares reformados do Estado não se aplica o Código Disciplinar. Tá bom? Então, vamos continuar aí. Vamos para a próxima questão, para que nós não venhamos perder tempo. Próxima questão. A custódia disciplinar consiste na retenção do militar do Estado no âmbito de sua OPM ou OBM, podendo participar de qualquer serviço, instrução ou atividade, e sem estar circunscrito a determinado comportamento. E aí, essa questão está certa, está errada? Você pode responder que eu vou trazer o gabarito para vocês. Essa questão, pessoal, também está errada. A questão está dizendo que a custódia disciplinar, que é uma das sanções aplicáveis ao militar do Estado, consiste na retenção do militar do Estado no âmbito de sua OPM, que é a Organização Policial Militar, ou OBM, Organização Bombeiro Militar, podendo participar de qualquer serviço, instrução ou atividade, e sem estar circunscrito a determinado comportamento. Pessoal, essa questão está errada por quê? Porque ela está dizendo que o militar que está respondendo uma custódia disciplinar, ele vai poder participar de qualquer serviço. E aí o código menciona que ele não pode participar de nenhum serviço quando ele estiver cumprindo aí essa sanção de custódia disciplinar. Vamos ver aqui o comentário da questão. O artigo 20 do Código Disciplinar diz: a custódia disciplinar consiste na retenção do militar do Estado no âmbito de sua OPM ou OBM, sem participar de qualquer serviço, instrução ou atividade. Então, a questão estava dizendo que ele poderia participar.
Por isso que a questão ficou errada. E sem estar circunscrito a determinado comportamento. E aí é importante a gente entender que no Código Disciplinar, esse artigo 20, finalzinho aí, está falando sobre comportamento. Mas o correto seria estar compartimento. Então teve aí um erro de grafia no Código Disciplinar, mas eu coloquei aqui exatamente como está previsto no Código Disciplinar. Então, dando continuidade aqui, vamos resolver mais uma questão, a terceira questão, que diz o seguinte: constitui dever ético do militar estadual abster-se, ainda que na inatividade, do uso das designações hierárquicas em atividade comercial ou industrial. E aí, essa questão está certa ou está errada? Você pode parar o vídeo e responder. Vou trazer o gabarito para vocês. A questão está certa, pessoal. A questão está dizendo que constitui dever ético do militar estadual abster-se, ou seja, não usar, ainda que na inatividade, do uso das designações hierárquicas em atividade comercial ou industrial. Então, vamos ver aqui Código Disciplinar, o comentário da questão. Olha o que nos diz aqui o Código Disciplinar. Artigo 8º diz o seguinte: que os deveres éticos emanados dos valores militares estaduais e que conduzem a atividade profissional sob o signo da retidão moral são os seguintes. Inciso 21 do artigo 8º. Abster-se, ainda que na inatividade, do uso das designações hierárquicas em: a linha A, atividade político-partidária, salvo quando candidato a cargo eletivo. Então, pessoal, essa linha A está dizendo que em atividade político-partidária, como regra, o militar ele não vai poder fazer uso das suas designações hierárquicas, salvo se ele for um candidato a cargo eletivo. A linha B, atividade comercial ou industrial. Então, quando ele estiver trabalhando com atividade comercial ou industrial, ele não poderá se utilizar das suas designações hierárquicas. A linha C diz: pronunciamento público a respeito de assunto militar, salvo de natureza técnica. E a linha D, exercício de cargo ou função de natureza civil. Então, a gente está vendo aí que a questão está corretinha, porque cobrou exatamente o que está previsto aí na linha B do artigo 8º do Código Disciplinar. Próxima questão. Quarta questão, pessoal. Segundo o Código Disciplinar dos Militares do Estado do Ceará, constitui infração grave retardar, sem justo motivo, a execução de qualquer ordem legal recebida. Você pode parar o vídeo e responder. Vou trazer o gabarito para vocês. Essa questão, pessoal, é errada. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que constitui infração grave retardar sem justo motivo a execução de qualquer ordem legal recebida. Quando, na verdade, o Código Disciplinar prevê que essa transgressão aqui, ela não é grave, mas ela é média. E aí eu vou trazer o comentário da questão para vocês, vocês vão conseguir perceber isso. Olha o que diz aqui o artigo 12 do Código Disciplinar. Transgressão disciplinar é a infração administrativa caracterizada pela violação dos deveres militares, cominando ao infrator as sanções previstas neste Código, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil. O parágrafo 2º ele vai trazer as transgressões médias. E aí o inciso 7 do parágrafo 2º diz: retardar, sem justo motivo, a execução de qualquer ordem legal recebida. Então, essa transgressão que foi trazida na questão, ela não é grave, ela é média. Por isso que a questão ficou errada. Parágrafo 1º, que vai trazer as transgressões graves, o inciso 24 diz: não cumprir, sem justo motivo, a execução de qualquer ordem legal recebida. Então, não cumprir sem justo motivo não cumprir sem justo motivo a execução de qualquer ordem legal recebida. Aí sim é transgressão grave. Agora, retardar não é grave. Retardar é transgressão média. Então, é importante vocês guardarem isso. Retardar a execução de qualquer ordem legal recebida é média. Não cumprir, grave. Por isso que a questão ficou errada. Então, vamos para a próxima questão.
Questão de número 5. A solução do procedimento disciplinar será dada no prazo de 30 dias, contados da instauração do mesmo, podendo ser prorrogado no máximo por mais 15 dias, mediante declaração de motivos. E aí, pessoal, essa questão está certa? Questão muito boa. Vou trazer aqui o gabarito para vocês. Essa questão está errada, pessoal. E por que ela está errada? Vamos ver aqui o comentário. O artigo 29 do Código Disciplinar ele diz o seguinte: a solução do procedimento disciplinar é da inteira responsabilidade da autoridade competente, que deverá aplicar sanção ou justificar o fato de acordo com este Código. Parágrafo 1º diz: a solução será dada no prazo de 30 dias, contados a partir do recebimento da defesa do acusado. Então, esses dias aqui, esses 30 dias, são contados a partir do recebimento da defesa do acusado. E a questão diz o quê? Que eles são contados da instauração do procedimento disciplinar. Então, é por isso que a questão ficou errada. Os 30 dias são contados não da instauração do procedimento disciplinar, mas sim são contados a partir do recebimento da defesa do acusado e é prorrogável no máximo por mais 15 dias, mediante declaração de motivos. Tudo bem? Então, a questão ficou errada. Vamos passar para a próxima questão. Próxima questão. Não haverá aplicação de sanção disciplinar quando for reconhecida a legítima defesa própria ou de outrem. Questão muito boa também, caiu no último concurso. Vamos ver aqui o gabarito. A questão está certa, pessoal. E a gente vai ver aqui que o artigo 34 do Código Disciplinar vai trazer aqui algumas hipóteses em que, acontecendo essas hipóteses, não haverá aplicação de sanção disciplinar. Olha o que diz aqui o artigo 34. Não haverá aplicação de sanção disciplinar quando for reconhecida qualquer das seguintes causas de justificação. Inciso 1. Motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovados. Inciso 2. Em preservação da ordem pública ou do interesse coletivo. Inciso 3. Legítima defesa própria ou de outrem. Está aí o que a questão cobrou. A questão cobrou exatamente esse inciso 3, por isso que a questão ficou correta. Inciso 4. Obediência à ordem superior, desde que a ordem recebida não seja manifestamente ilegal. Inciso 5. O uso de força para compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever, no caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública ou manutenção da ordem e da disciplina. Então, essa questão ficou correta. Próxima questão. Questão de número 7. São considerados valores fundamentais determinantes da moral militar estadual o patriotismo, a lealdade, a saúde, a dignidade humana e a coragem. Você pode responder a questão. Vou trazer o gabarito para vocês. Essa questão está errada, pessoal, porque um dos valores que foram trazidos aí na questão não faz parte dos valores fundamentais da Polícia Militar, que é exatamente a saúde, como a gente vai ver aqui no comentário da questão. O artigo 7 do Código Disciplinar vai trazer ali os valores fundamentais determinantes da moral militar estadual, os quais são os seguintes. Inciso 1, patriotismo. Inciso 2, o civismo. Inciso 3, a hierarquia. Inciso 4, a disciplina. Inciso 5, o profissionalismo. Inciso 6, a lealdade. 7, a constância. 8, a verdade real. Inciso 9, a honra. Inciso 10, a dignidade humana. Inciso 11, a honestidade. Inciso 12, a coragem. Então, o artigo 7º do Código Disciplinar traz aí 12 valores fundamentais, os quais são determinantes da moral militar estadual. E a gente percebe aí que a saúde não está incluída entre esses valores. Por isso que a questão ficou errada. E aí eu quero trazer para vocês também, a título de conhecimento, de bizu também, para servir para o estudo de vocês, um bizu que foi criado pelo professor Ayrton Moral, que é essa frase aí, pessoal. Hoje consigo passar, decidi largar o vício.
Então, ele criou essa frase para que nós possamos gravar os 12 valores, aqui, os valores fundamentais determinantes da moral militar estadual. Então vamos lá. Hoje consigo passar, decidi largar o vício. Hoje, a palavra hoje começa com H. Então, dos valores fundamentais, tem 3 que começam com a letra H, que é hierarquia, honra e honestidade. Consigo começa com a letra C. Então, entre os valores também tem 3 que começam com a letra C. Civismo, constância e coragem. Passar, tem 2. Tem 2 valores que começam com a letra P. Patriotismo e profissionalismo. Decidir começa com D. 2 valores que começam com D. Disciplina e dignidade humana. Largar, lealdade e vício, verdade real. Então, é um bizu muito bacana que você consegue, né, gravar todos esses valores. E isso é muito importante, pessoal, porque tem uma chance muito grande desses valores fundamentais serem cobrados na próxima prova para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Então, vocês podem tirar foto, tirar um print aí do celular de vocês, ou então anotar, porque é muito importante esse bizu trazido aí pelo professor Ayrton Moral, tá bom? Então vamos passar aí para a próxima questão. Questão de número 8, que diz o seguinte, pessoal. Faltar ao expediente ou ao serviço para o qual esteja nominalmente escalado é considerado transgressão disciplinar grave. E aí, será que está certa essa questão? Vamos trazer aqui o gabarito. Essa questão está certa, pessoal. E a previsão dela, do que está dito aqui na questão, está no artigo 12 do Código Disciplinar, parágrafo 1º, que vai trazer as transgressões graves, e o inciso 43. O inciso 43 ele diz o seguinte: faltar ao expediente ou ao serviço para o qual esteja nominalmente escalado. E transgressão grave. Foi exatamente o que foi cobrado na questão, então a questão está correta. Faltar ao expediente ou ao serviço para o qual esteja nominalmente escalado. Questão de número 9. As sanções disciplinares aplicáveis aos militares do Estado dependem do posto, graduação ou função que ocupam. E aí, essa questão está certa? Vou trazer o gabarito para vocês. A questão está errada, pessoal. Por quê? Essa questão está errada porque está dizendo aqui que as sanções disciplinares aplicáveis aos militares do Estado dependem do posto, graduação ou função que eles ocupam, quando, na verdade, independem. É isso que diz o Código Disciplinar, que as sanções disciplinares aplicáveis aos militares independem do posto, da graduação ou da função que eles ocupam. Vamos ver aqui o artigo que fala isso. Artigo 14 do Código Disciplinar, que diz o seguinte: as sanções disciplinares aplicáveis aos militares do Estado, independentemente do posto, graduação ou função que ocupem, são: inciso 1, advertência; inciso 2, repreensão; inciso 3, permanência disciplinar; inciso 4, custódia disciplinar; inciso 5, reforma administrativa disciplinar; inciso 6, demissão; inciso 7, expulsão; inciso 8, proibição do uso do uniforme e do porte de arma. Então, a questão ficou errada porque ela disse que depende do posto de graduação ou função que o militar ocupe. Tudo bem? Então, vamos passar para a próxima questão. Pronto, pessoal. Questão de número 10. Essa é a última questão de hoje, que diz o seguinte: a custódia disciplinar será aplicada quando houver reincidência no cometimento de transgressão disciplinar de natureza média. Então, vou ler mais uma vez. A custódia disciplinar ela vai ser aplicada quando houver reincidência no cometimento de transgressão disciplinar de natureza média. E aí, essa questão está certa? Vou trazer o gabarito para vocês. A questão está errada, pessoal. Por que é errada? Porque a transgressão disciplinar, que vai ser possível ser aplicada à custódia disciplinar, que é uma sanção aplicável ao militar do Estado, é reincidência
em transgressão disciplinar de natureza grave e não de natureza média. Por isso que a questão ficou errada. Vamos ver aqui o comentário da questão. Artigo 20 do Código Disciplinar, que diz o seguinte: a custódia disciplinar consiste na retenção do militar do Estado no âmbito de sua OPM ou OBM, sem participar de qualquer serviço, instrução ou atividade, e sem estar circunscrito a determinado comportamento. Parágrafo 1º. Nos dias em que o militar do Estado permanecer custodiado, ele perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do posto ou graduação, inclusive o direito de computar o tempo da pena para qualquer feito. Então, isso daí é uma sanção que, se Deus quiser, quando a gente passar nesse concurso, e com a graça de Deus nós vamos passar, por isso continue focado aí, continue estudando, continue se esforçando, dando o seu melhor, porque muito breve, se Deus quiser, nós vamos ser policiais militares do Estado do Ceará. E essa é uma sanção que é complicada para um militar. Não é horrível um militar ele receber essa sanção, porque, como está dizendo aí o parágrafo 1º, ele vai permanecer ali custodiado e vai perder todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do posto ou graduação. Então, é uma sanção realmente bastante dura. O parágrafo 2º diz: a custódia disciplinar somente poderá ser aplicada quando da reincidência no cometimento de transgressão disciplinar de natureza grave. Então, a reincidência, pessoal, para ser aplicável à custódia disciplinar, não é de natureza média, mas sim de natureza grave. E foi por isso que a questão ficou errada. Tá bom? Então, pessoal, resolvemos aí mais 10 questões. Eu espero que esteja ajudando cada um de vocês e que possa servir aí para solidificar o estudo de vocês, o conteúdo de vocês para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Bons estudos.